A Premier League ainda não chegou nem na sua metade, mas já há jogadores chamando a atenção. Um deles é o atacante belga Jeremy Doku. Doku foi contratado pelo City nessa última janela, mas já tem impressionado pela maneira como se adaptou ao time de Guardiola e pelos seus números também. Nesse vídeo você conhecerá mais sobre o Doku e verá também como as atuações dele têm repercutido lá no Manchester City. Eu vou mostrar isso pra você agora, após a vinheta do futebol internacional. Pessoal, queria avisar vocês que a loja parceira do canal, a Simaria Shop, tá com diversas promoções agora para esse mês de Black Friday. Então, todos os produtos estão com no mínimo 10% de desconto. O desconto vai desde 10% até 30%. Fora que todos os produtos também estão com frete grátis para todo o Brasil. Lá tem de tudo, desde acessórios para academia, maquiagem, itens para cozinha e, claro, eletrônicos, como por exemplo esse smartwatch que eles me mandaram. Então não perca tempo e corra agora para a Simaria Shop, a loja virtual que cuida das suas necessidades domésticas. Vou deixar o link do site deles aqui na descrição. Vamos então falar sobre Jeremy Doku, um dos jogadores que mais tem se destacado nesse começo de temporada lá na Premier League. Doku é um atacante belga de apenas 21 anos que foi contratado pelo Manchester City nessa última janela. É um jogador extremamente promissor. Ele é daqueles pontas habilidosos, rápidos, mas tem demonstrado também qualidade para marcar gols. Você pode até pegar o último jogo dele no final de semana contra o Chelsea, onde ele não teve a sua melhor atuação. Até porque tinha pela frente um bom marcador, que é o Reece James. Mas isso não apaga o fato de, por enquanto, ele estar fazendo sim uma boa temporada. O Doku, ele foi revelado pelo Anderlecht da Bélgica, um time bastante tradicional. E quando foi em 2020, ele foi negociado com o futebol francês. Ele foi para o Rennes numa negociação de 26 milhões de euros. Então ele ficou no Rennes de 2020 até 2023. 3 anos na França. E esses 3 anos na França ajudaram bastante o Doku, principalmente na questão de força. Porque você sabe, o futebol francês é um futebol de muito contato, de entradas duras, então isso acabou moldando um pouquinho o estilo de jogo do Doku, para escapar dos adversários, para ser mais rápido e não sofrer entradas duras, como acontece por muitas vezes no campeonato francês. Então esses 3 anos o prepararam para hoje chegar na Premier League e chegar simplesmente voando. Após se destacar pelo Rennes e começar a ser convocado para a seleção da Bélgica, o Doku acabou chamando a atenção simplesmente do treinador Pep Guardiola, que foi lá e pediu para a diretoria a contratação desse jovem jogador. Então o City foi lá e pagou 60 milhões de euros no Doku, dando para ele um contrato até 2028. E querendo ou não, você pagar 60 milhões de euros num jogador que não estava tanto em evidência assim, sempre acaba sendo um risco. Mas Doku está mostrando com seu futebol que a negociação dele acabou sendo uma negociação certeira. Porque ele chegou no time do City e uma coisa importante da gente destacar. Ele chegou para uma posição onde o City havia acabado de perder um jogador que o Guardiola gostava muito e era importante, que era o atacante argelino Riyad Mahrez. Se você acompanha um pouquinho mais a Premier League nos últimos anos, acompanha o time do City, você sabe do que eu tô falando. O Mahrez sempre foi um jogador de destaque, um jogador que marcou muitos gols importantes. Então você perder um jogador do nível do Mahrez e ir atrás de uma promessa para substituí-lo, é uma negociação que chama a atenção porque há um risco. Mahrez que foi jogar na Arábia Saudita, foi contratado pelo Al Ahly, que é o mesmo time do brasileiro Roberto Firmino. Só que aí que tá, o Doku chegou e o City não tá sentindo falta alguma do Mahrez, porque o Doku tem velocidade, o Doku é habilidoso, finaliza, é um cara que cria muitas oportunidades para os seus companheiros. Então o Mahrez foi embora e ninguém tá sentindo a falta do ex-camisa 26. Então, além de ele estar substituindo o Mahrez muito bem, tem um outro ponto também que mostra a personalidade e tranquilidade que o Doku tem com o seu futebol. Querendo ou não, Manchester City é hoje o atual campeão da Champions League, atual campeão da Premier League. Então tem jogador que veste a camisa e sente o peso, sente a responsabilidade. Com o Doku, isso não está acontecendo, mesmo ele sendo muito jovem. E olha que na Premier League, grandes negociações envolvendo jogadores jovens, em geral, acabam gerando uma pressão exacerbada, e por muitas vezes o jogador acaba não conseguindo lidar com isso. Vou dar alguns exemplos aqui.
O Antony, atacante brasileiro que está no Manchester United. Ele ainda não emplacou, não tem rendido o esperado, em partes por conta do valor que foi pago nele, pela expectativa que se existe em cima dele. Então, quando ele não atende as expectativas, as críticas vêm para cima pesadas. Vou pegar um exemplo da temporada passada, o Darwin Núñez. Ele estava muito bem no Benfica e foi para o time do Liverpool. Como o começo dele foi ruim, as críticas foram pesadas. Ele sentiu o peso do valor, sentiu o peso da responsabilidade de jogar num time com a pressão do Liverpool, com a mídia do Liverpool. Com o Doku, isso não está acontecendo. Mesmo com o City sendo hoje o time que é focado por todos, por ser o atual campeão europeu e também o atual campeão inglês, ele tem jogado até com bastante tranquilidade e bastante personalidade. Isso aqui eu achei bastante interessante. Vamos falar então de números, para ficar mais claro o desempenho do Doku até o momento no City? Ele, desde a sua chegada, disputou 14 jogos. Ele tem 3 gols marcados e ajudou também com 6 assistências. Então, em 14 jogos, são 9 participações em gols. Outro número interessante, ele acabou de chegar no time do City, que já tinha muitos jogadores de qualidade do meio para frente. Ainda assim, em 14 jogos na temporada, ele acabou sendo já titular em 8. Ele, em geral, não é titular nos jogos da Liga dos Campeões, quando o Guardiola acaba promovendo um rodízio no elenco. Mas nos jogos de Premier League, em geral, ele tem sido sim titular. Hoje, na Premier League, ele é o terceiro jogador que mais deu assistências na Liga nessa temporada. Ele disputou 9 jogos e ajudou com 5 assistências na Premier League. Tá, como eu disse, então, em terceiro nesse fator. E o curioso é que o estilo de jogo do Doku tem chamado bastante atenção porque ele é mesmo muito habilidoso. Ele é um cara liso que joga do jeito que o Guardiola gosta. O ponta que vai criar as oportunidades para depois o centroavante fazer os gols. Então Haaland, claro, fica muito feliz jogando do lado do Doku. Teve até um recente caso em que o Doku esbanjou a sua habilidade e acabou irritando o atacante brasileiro Antony do Manchester United. Rolou recentemente o clássico entre City e United, com nova vitória do City mesmo em Old Trafford, e o Doku acabou entrando na reta final do jogo, só para realmente o Guardiola rodar um pouquinho o time e o Doku ajudar o time a ficar com a bola. O Doku pegou a bola no ponta de ataque do Manchester City e o Bruno Fernandes foi marcá-lo e o Antony também. E vocês sabem, o Antony é um jogador que gosta de provocar. Então quando é ele que tá com a bola, ele gosta de passar o pé em cima da bola, de provocar o adversário. E até por vezes ele acaba sendo criticado nesse sentido, porque na Inglaterra as pessoas pedem que o Antony seja mais objetivo. O Doku começou a balançar para cima do Antony e o Antony perdeu a linha, dando 2 pegadas no Doku, porque ele não conseguiu dar o bote certeiro. Então depois o Doku foi até tirar satisfação com o Antony, porque achou que a entrada que o brasileiro deu nele foi uma entrada desnecessária. Mas isso mostra que ele é tão habilidoso que ele irrita até quem também é muito habilidoso. Como ele está em franco crescimento no Manchester City, a tendência de que ele se torne, obviamente, cada vez mais importante para o time do Etihad Stadium, mas se torne também cada vez mais importante para a seleção da Bélgica. Vocês sabem que a Bélgica agora vai passar por uma transição de gerações. Então aquela geração que nós nos acostumamos a chamar de geração de ouro, que tinha Hazard, De Bruyne, Lukaku, Alderweireld, Witzel, essa geração aos poucos está saindo de cena. E novos nomes vão ganhando espaço, e o Doku deve ser um dos nomes fortes dessa nova geração. Tanto que ele chegou a ser convocado para a Copa do Mundo do Catar, onde não jogou muito porque, de fato, quem jogou foram os nomes mais cascudos, mas agora, nesse ciclo pós-Copa lá na Bélgica, ele já tem sido muito mais aproveitado. Eu separei aqui o trecho de uma entrevista que o Guardiola deu no dia 21 de outubro sobre o Doku. Ele disse o seguinte, já vendo o impacto positivo que o atacante vinha causando no time. É apenas o começo de muitos anos para Jeremy neste clube. Acredite em mim. É um ponta excepcional. Chegou à assinatura e marcou o primeiro gol. Fez muitas ações. Muito satisfeito com o impacto que teve desde que chegou para nós. E o bom começo do jovem belga pelo City não tem empolgado apenas o técnico Pep Guardiola e a imprensa de uma maneira geral. Os torcedores do City também estão bem satisfeitos com esse começo do Jeremy Doku. Então eu separei alguns comentários de torcedores do City que eu vi nas redes sociais. Esse cara é uma máquina de dribles. Jogador impressionante. Gosto dele. Doku não custou o mesmo que outros jogadores superestimados da liga e está entregando muito mais. O Manchester City é o lugar certo para o Doku. Ele tem fome para ser bem sucedido. Acho engraçado como a mídia fala tanto do Antony e se esquece de Jeremy Doku. Grande escolha do Guardiola. Esse garoto tem personalidade. Pode ser um grande nome do Manchester City e da Bélgica em questão de tempo. Agora eu queria saber de você aqui nos comentários. Você que acompanha mais o futebol europeu, especialmente o Manchester City,
e o recente desempenho do Doku. Tem gostado do que tem visto? Acha que ele pode melhorar? Acha que, por ser jovem, ele ainda vai vir a oscilar? Qual é a sua visão sobre o começo de Jeremy Doku lá no Etihad Stadium? Põe a sua opinião aí, que eu quero muito saber o que você pensa. Então, bom galera, esse aqui foi o primeiro vídeo dessa terça. Agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo do canal. E não se esqueça, se tiver gostado desse vídeo aqui, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe, comente e me siga aqui também nas minhas redes sociais. Então é isso galera, tamo junto, até mais tarde e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Vini Weiner aqui, valeu, falou e fui!